esperando por você. Sua vitória tá esperando por você. Atravessa esse deserto dando glória. Tá esperando por você. Tá esperando por você. Sua vitória Tá esperando por você. atravessa esse deserto dando glória. Tá esperando por você. Teu milagre Tá esperando por você. sua vitória Tá esperando por você. atravessa esse deserto dando glória. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sai do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo. Quando teu sonho sai do papel, Você passou por coisas que ninguém passou. mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Aleluia. Você passou por coisas que ninguém passou. Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Aleluia, Jesus. Pode se sentar. Vou estar passando algumas oportunidades, amém? A obreira Cida está com oportunidade nessa noite. Logo após, os jovens estará com oportunidade também, amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou estar lendo um versículo aqui que fica lá em Mateus 11, 28. Versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Soldado escolhido, chamado, a prova de fogo forjado.
Aleluia. Que louvor abençoado, né, irmãos? O Reginaldo está com oportunidade nessa noite, amém? Logo após a nossa pastora. Ah, não? Amém, Senhor Jesus. Cumprimentos, irmão, na paz do Senhor, amém? Como é maravilhoso estar na casa do nosso Deus, porque hoje nós viemos cultuar esse Deus grandioso, esse Deus merecedor, porque a gente tem algo que a gente tem que ter no nosso coração, porque nós viemos cultuar a Deus, nós viemos dar o nosso melhor. Porque quando eu dou o meu melhor, eu sou grato a Ele. Então hoje nós estamos no lugar certo, porque nós estamos aqui porque nós somos gratos a Deus, amém? Quero deixar uma palavra que se encontra em Tiago capítulo 5, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva no tempo. E no tempo dará o que? A cedória, ou dará o fruto. Ele vai chegar. Então assim somos nós na espera do Senhor. Seja paciente, porque muitas das vezes a gente acha que as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer. Muitas das vezes a gente não tem a paciência de esperar em Deus, mas algo que quando a gente ouve a palavra do Senhor que diz: espera o quê? Paciente no Senhor, porque você pode ter certeza, porque a hora dele é muito melhor do que a minha, é muito melhor do que a sua. Então espera paciente no Senhor, porque Ele fará na tua vida, Ele fará o melhor na tua família, Ele te dará o que é melhor para você. E quando a gente olha, Ele diz: seis, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor, porque a gente não sabe a hora. Pode ser que seja logo ou não, mas espera paciente no Senhor, porque aquilo que você almeja de coração, e nós temos que ter a paciência de esperar e fazer para o Senhor, para que quando nós esperamos, nós fazeremos o que? Nós estamos fazendo o que? A coisa certa, que é esperar no Senhor, amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Vou estar deixando o versículo aqui em Provérbios 16, versículo 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, amém? Que às vezes o nosso coração ele faz planos, às vezes o nosso coração almeja algo, talvez você chegou aqui e planejou algo, talvez você chegou aqui sonhando com algo, e talvez você tenha dito, talvez não tenha dado certo, ou talvez ainda não aconteceu. Mas nessa noite o Senhor te diz que tudo tem a hora e a resposta certa vem dele. Aquilo que vem do Senhor é o certo, aquilo que vem dele é o melhor para a tua vida. Então, se algo aconteceu na tua vida, se algo chegou para a tua vida, saiba que com certeza foi o Senhor quem colocou. Saiba que foi o Senhor quem vai estar te sustentando em cada caminhada. É o Senhor quem vai estar todos os dias da sua vida. Então entrega todos os teus caminhos ao Senhor, porque a resposta certa só vem dele. Não há outro caminho, não há outra direção. Então que a gente venha entregar para o Senhor tudo aquilo que a gente tem, planos, sonhos,
desejos. Talvez você tenha planejado algo. Coloca na presença do Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado de cada detalhe da tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Aleluias. Quero convidar a obreira Nicole para a gente estar adorando o nome do Senhor. E logo após o pastor está com a oportunidade e vai estar apresentando o pregador da noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Aleluia, Deus. Tenho uma palavra pra você. Não desanime.
Glória a Deus. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz de estar na presença do Senhor? Amém? Maravilhoso é poder estar na casa do Senhor e poder adorar Ele, amém? E o Senhor Deus está nos dando mais uma oportunidade para exaltar o santo nome do Senhor nessa noite. Quero só deixar um versículo aqui, a gente já vai apresentar a vida do evangelista que vai estar ministrando a palavra do Senhor, que está lá no livro de Jó 42, diz assim: bem, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Senhor. Amém, amados? Jó disse isso depois de uma grande batalha e depois de uma grande provação. E o que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, através desse versículo, logo após esse deserto, logo após essa batalha que você pode estar passando, prepara, porque virá dias de bênção para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Sei que você tem enfrentado ou passado, mas sempre traga no teu coração, como Deus honrou a vida de Jó depois de uma grande provação, prepara para você olhar e dizer como Jó olhou e disse: Senhor, bem sei que os teus planos não podem ser frustrados, porque o Senhor é Deus. Amém? Que assim seja sobre as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Convido a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Amém? Vamos estar apresentando a vida do evangelista ao Senhor Jesus, que vai estar ministrando a palavra nessa noite. Amém? Evangelista Júnior, estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós representamos a vida do teu servo, ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, é o Senhor quem usa e é o Senhor quem faz todas as coisas. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, e pedimos: usa, Senhor, teu servo mais uma vez, para falar a cada coração, a cada vida, e no nome santo do Senhor, Pai, porque cremos que vamos sair daqui com a palavra nos nossos corações. Nós apresentamos o teu servo, o Senhor, usa ele grandemente mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Pode se sentar, igreja, em nome. Não, vamos já manter de pé, né? Eita glória, você tem que abrir a sua palavra, amém? Abra a tua Bíblia, igreja, no livro de Josué 1, em nome de Jesus. Livro de Josué, capítulo 1 e versículo 1. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta. Amém, igreja? Todos encontraram? Em nome de Jesus. Livro de Josué 1, capítulo 1 e versículo 1. Amém? Fecha seus olhos, coloca a tua mão sobre a palavra do Senhor nessa noite. Vamos pedir para que o próprio Deus venha estar falando conosco, igreja, pois nós somos dependentes de ouvir a voz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Fala conosco através da tua palavra. O Senhor Deus venha estar falando com cada um dos teus filhos, Pai, nessa noite. O Senhor Deus venha sondar os corações. Que o Senhor Deus venha penetrar, Deus, o mais profundo, Pai, no coração de cada um. Esteja abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Vamos ser bem breve. Deixar uma palavra aqui, que Deus possa nessa noite estar nos fortalecendo, nos animando. O próprio Deus disse para Josué: sede forte e corajoso. As meninas estavam até louvando esse hino, igreja, no início. Eu estava até pensando, já bateu com a palavra. Nós nem sabíamos, mas o próprio Deus já sabia o que ia ser pregado nessa noite. Amém? Disse assim: Deus fala a Josué e animam. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué:
filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém, igreja? Nessa noite o Senhor Deus, ele deu uma ordem para Josué. A palavra fala que após a morte de Moisés, o Senhor Deus levanta Josué como líder daquele povo naquela época. E o Senhor Deus aqui, ele quer dar uma ordem para Josué, para ele estar na liderança, para ele estar ali ocupando a frente daquele povo. Às vezes Josué ali, eu creio que Josué pensou: Senhor, mas uma missão muito grande, é uma missão meio difícil. Mas em nenhum momento Josué recusou aquilo que Deus tinha prometido, aquilo que Deus tinha dado para ele. A palavra vai dizer lá no livro, no versículo 2, disse assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu, todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, igreja. O Senhor Deus ali já estava dando o que? Uma promessa. O Senhor Deus, ele é um Deus, a gente sabe. Moisés foi um grande servo do Senhor aqui na terra. Moisés fez grandes obras que o Senhor Deus usou a vida dele, igreja. Mas ali chegou o momento de Moisés o que? Partir. É assim na nossa vida, igreja, hoje. A gente sabe, se hoje eu posso estar aqui, amanhã eu vou envelhecer, vai chegar o meu momento, e logo após vai vir outros, e assim Deus vai fazendo até nos dias de hoje. Porque a gente sabe que a nossa vida é assim: a gente nasce, cresce, chega na vida adulta, envelhece e morre. Porque a gente sabe que essa é a nossa vida. Então chegou o tempo de Moisés. Mas aí Deus disse: eu preciso levantar o que? Um sucessor para Moisés, para estar honrando, para estar levando aquele povo. A palavra vai dizer aqui para você entender qual que era o destino desse povo. O Senhor Deus diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo ter dado, como prometi a Moisés, desde o deserto deste Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. O Senhor Deus disse aqui que ele queria atravessar, a igreja. O rio passa por este Jordão. Eu estava até perguntando ao pastor que eu tive uma dúvida, mas a palavra não descreve se o Jordão era um rio, se o Jordão era uma cidade, se o Jordão era uma ilha, não. A palavra diz que Jesus deu ordem para atravessar o Jordão e chegar até o outro lado lá, que é Canaã, igreja. O Senhor Deus vai dar a ordem para Moisés levar aquele povo, como se fosse o que? Uma terra prometida. A palavra disse aqui, não uma terra prometida, porque quem foi para a terra prometida foi José, né? Que a gente conhece pela palavra. Mas o Senhor Deus deu a ordem para Josué, para levar aquele povo, passar o rio Jordão até Canaã. E eu creio que Josué, igreja, a gente sabe, nenhum momento aqui da dificuldade, das tribulações, das lutas, Josué nenhum momento ele pensou o quê? Em desistir, em parar. Porque Josué sabia, porque quem sustentava ele era o próprio Deus. O mesmo Deus que sustentava, porque ele garantiu na palavra aqui: pois vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O Senhor Deus, como ele tinha sustentado Moisés esses anos todos, ele disse para Josué: Josué, vai e conduz o meu povo, que eu vou estar te sustentando, igreja. Não importa, igreja, o que você passa, o que você enfrenta, o que você tem lutado, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, mas o Senhor Deus está dizendo, ele tem te sustentado em todos os momentos. Às vezes você vai dizer: eu penso em parar. Às vezes Josué ali, ele pode ter pensado o quê? Que não ia conseguir, que não ia dar conta, porque liderar um povo não era fácil naquela época. As missões, as tarefas que Deus nos dava às vezes, era difícil, só não era impossível, porque Deus estava no comando. Mas ali a gente sabe que Josué, igreja, ele ouviu a voz do Senhor, e quando a gente ouve a voz do Senhor, eu posso ter certeza que eu vou ser abençoado. Mesmo que venha pela minha frente tempestade, tribulação, mesmo que venha o que vier, eu não vou parar, eu não vou desistir, porque se Deus é comigo, eu sei que eu vou vencer, igreja. O Senhor Deus, ele faz promessa, e a promessa de Deus não é promessa de homens.
Eu posso fazer uma promessa com você e às vezes eu não posso cumprir, eu posso falhar, porque eu sou um ser humano. Mas se o próprio Deus te fizer uma promessa, a palavra dele me garante que ele é fiel para cumprir na sua vida. E não importa o que você passa, você não pode o que? É parar e desistir. Tá difícil, às vezes no caminho. A gente só chega no propósito, igreja, quando você suporta o processo. E às vezes o processo é doloroso, o processo é doído. Porque a gente sabe, a gente não chega, igreja. Há vários anos aí no evangelho, você não chega a uma vitória se você não estiver em uma luta. Não tem nada de graça para o povo de Deus. O povo de Deus tem que batalhar, tem que lutar. Mas a gente sabe, igreja, se eu estiver com Deus na frente, nada vai me parar. Eu vou chegar no propósito. Mas se eu tentar, igreja, do meu próprio jeito, se eu tentar fazer a minha própria vontade, deixar Deus de lado, você pode ter certeza que quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás, você não vai conseguir chegar onde você queria chegar, porque você tentou levar na sua própria vontade. Mas a palavra me garante que a vontade de Deus é que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então tudo na nossa vida tem o tempo de Deus. Às vezes a gente se desespera, a gente quer colocar tudo no nosso tempo. A gente tem sonhos, a gente tem projeto, tem tantas coisas na nossa vida que queremos conquistar. Mas o próprio Deus, ele tem o momento exato daquilo, ele sabe, igreja, o que é necessário para a tua vida. Nem nós mesmos sabemos o que é necessário para a minha vida. Às vezes na minha emoção eu penso que o que eu quero que é necessário, o Senhor Deus sabe, não é este o momento. Às vezes pode te prejudicar. Às vezes o que você quer agora pode atrapalhar você no caminho de Deus. Pode te tirar daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque somos seres humanos, nosso coração, igreja, o Senhor Deus disse, no coração do homem é mau. O coração do homem pode se corromper a qualquer momento. Mas o Senhor Deus, ele conhece o nosso coração. E aquilo você pode ter certeza, aquilo que for te tirar da presença dele, ele não vai deixar chegar na tua vida. Mas para você permanecer, Deus vai fazer aquilo que você quer e muito mais, vai além daquilo que você quer, porque você vai permanecer na presença dele. Aquilo que eu recebo de Deus é que é bom para a minha vida. Amém? E o Senhor Deus aqui prometeu, voltando para a palavra, e aquilo que o Senhor Deus disse para ele, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei, igreja. Olha que promessa maravilhosa que Deus deixou para Josué. O título já diz, Deus fala com Josué e anima. Quem que não anima com uma palavra dessa? A gente conhecer a vida de Moisés, foi um grande homem de Deus, abençoado. Assim como eu e você, tinha luta, tinha dificuldade, tinha provações, mas Josué nunca desistiu, porque Deus era com ele. E o próprio Deus disse a Josué, Josué, vai, porque eu estarei contigo. Jesus disse, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Nenhum momento, igreja, Deus vai te deixar e nem te desamparar. Se você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, se você colocar Ele acima de tudo, coloca os seus planos, os seus projetos na mão do Senhor e diga, meu Pai, eu apresento a partir de hoje, eu te entrego os meus planos, os meus projetos, mas entrega a sua vida, igreja. E quando você entrega a sua vida em primeiro lugar na mão de Deus, nenhum momento, como Ele fez aqui promessa a Josué, nenhum momento eu te deixarei e nem te desampararei. Porque quando a gente está na nossa vida em momentos bons, é maravilhoso. Tem gente que não pode chegar num momento bom que acha que nem precisa mais de Deus, que nem necessita. Mas a gente que já conhece o Senhor, a gente passa muita luta, dificuldade, tribulação, igual eu disse para você agora, porque nós temos um Deus à frente da nossa vida. Aí às vezes a gente pensa que a luta, a tribulação, igreja, vem para nos fazer parar. Às vezes sim, mas a luta, a tribulação é prova que eu vou vencer, que eu vou chegar na minha vitória. Como eu disse, sem luta, sem tribulação, a gente não consegue vencer.
É para você ver como ele disse: assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Josué, aqui você vê que ele é animado por Deus de todas as formas. Josué, chega um momento que ele vai ver que não tem como desistir em assumir a liderança daquele povo e levar aquele povo até Canaã. Ele sabia que o que ele enfrentar no caminho não iria ser fácil, mas quem estaria com ele? O próprio Deus. Quando ele disse: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Olha como Deus é maravilhoso. E aqui nesse versículo, em outra linguagem, outra Bíblia, vai dizer: Josué, sede forte e corajoso. Essa é uma parte que eu gosto muito. Até o louvor das meninas diz que teve essa passagem, né? Seja forte e corajoso. Para você ver, é uma palavra que Deus anima Josué, mas que serve para os nossos dias de hoje. Às vezes aí você vai chegar de frente de uma situação que aí você acha assim: agora eu paro, agora eu não consigo. Vamos dizer hoje, o ser humano, quando ele chega de frente com uma doença, o ser humano sabe, tem doenças aí, igreja, que se você não tiver ali a mão do próprio Deus, você não consegue se livrar, você não consegue a tua cura, a tua bênção. O médico, ele é estudado para aquilo. O médico vai chegar no momento e vai dizer: você não tem mais cura, você vai morrer. Pensa ouvir isso de um médico. Sim, ele estudou para isso. Mas quando a ser humano a gente ouve, o que a gente faz? A gente se desespera. Mas aqui eu quero dizer assim, no mesmo sentido, porque é que em nenhum momento o Senhor Deus, ele deixa aqui a Josué. Em todos os momentos ele disse que estaria, que não desampararia e que ele estaria o tempo todo sustentando Josué. Às vezes na sua vida você pode enfrentar esse momento que você vai achar que não vai ter saída, com uma notícia, a gente não sabe o que você enfrenta, a luta, a dificuldade, mas o próprio Deus, ele vai estar te sustentando. Mas como eu disse, entrega a sua vida na presença do Senhor, porque aquele que entrega a vida para o Senhor, igreja, eu digo para você e sou prova disso. Já cheguei em momentos que eu pensei assim: Senhor, eu não vou conseguir, eu acho que agora está chegando o meu fim. Mas Deus falava assim: não, meu filho, não é o teu momento. E eu passava mais aquela luta, aquela tribulação, e Deus estava me dando vitória. Chegava em outro momento, eu falava: meu Deus, agora está difícil. Lá vem Deus de novo me sustentando e me dando vitória. Quantas lutas deixei para trás eu já venci. Quantas eu vou enfrentar pela frente, eu creio, como Deus prometeu a Josué, ele vai me sustentar e vai me fazer vencer, porque Deus, ele é conosco, igreja. Assim o mesmo Deus da nossa vida, ele se encontra na sua vida. Você pode ter certeza que passa o que enfrenta, Deus vai estar contigo, ele não vai te desamparar em nenhum momento. Amém? Glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo bem forte, igreja. Glória a Deus. Deus, ele é fiel. Ele disse: esforça-te e tende bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais e te daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha para você ver, ele diz: tão somente esforça-te. A gente tem o que? Que se esforçar. A gente tem que se esforçar, fazer, entregar às vezes o nosso máximo. Deus quer ver de nós o que? Ali, vontade. Deus quer ver ânimo, porque ali a palavra diz que ele anima Josué. Deus quer que você se disponha. Às vezes quando você chegar no seu limite, a mão de Deus entra, igreja. Às vezes a gente tem um limite que a gente faz até um tanto. Quando Deus fala assim: aí chegou, agora é minha vez. Deus coloca a mão e trabalha. A gente tem que aprender. Às vezes a gente quer parar, quer desistir, porque a gente sabe que nós somos limitados. Às vezes você tem um sonho, um desejo, você fala: mas eu não consigo. Mas às vezes aí você olha para Deus e vê que o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus pode fazer. A gente não pode parar, como o Senhor Deus disse a Josué: esforça-te e tende bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares.
Você acha o que Moisés deixou para Josué? Um temor a Deus. Essa que era a lei que ele tinha deixado para Josué. Obedeça o Senhor. Aquilo que o Senhor Deus pedia, aquilo que o Senhor Deus te ordenou, Josué, seja fiel a Ele, porque Ele sempre vai estar contigo. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Segue em frente, porque eu estarei contigo. Josué, eu sempre lembro aqui, quando eu estou deixando uma mensagem, da passagem de Pedro. Pedro queria ter com Jesus sobre as águas. Jesus disse: Pedro, vem ter comigo. Jesus estava sobre as águas, a certa distância, e Pedro estava no barco. Pedro, vem ter comigo sobre as águas. Aí que está o segredo, igreja. A palavra diz que Pedro, ele pisou na água e ficou sobre a água, não afundou. Mas o problema de Pedro, quando ele orou, ele olhou para o lado, para a tempestade, Pedro começou a afundar. Às vezes a nossa vida é assim: Jesus, Ele te chama para vencer, Ele chama, vem comigo. Mas a primeira tempestade você olha, você não está olhando diretamente para Jesus. Porque se Pedro olha em Jesus e caminha em direção ao Senhor, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a tempestade, para a dificuldade, ele chegaria sobre as águas até Jesus. Esse era o plano do Senhor para Pedro. Mas Pedro, ele veio e olhou para a primeira tempestade. Deus tem promessa para a tua vida? Tem. Mas para vezes você chegar na promessa, você vai ter que enfrentar uma tempestade. Mas se você olhar para a direita, olhar para a esquerda, e você achar, agora eu vou parar, eu não vou conseguir, eu vou ter que desistir por causa da tempestade, você não vai chegar. Mas o Senhor Deus, a gente às vezes falta confiança, acreditar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Se Ele falou, vem ter comigo, eu tenho que olhar somente para Cristo, igreja. Porque se eu olhar para Cristo, nada pode me parar, nada pode me deter, porque Ele é comigo. E eu vou seguir, eu vou confiar, acreditar na palavra de Deus. Se eu olhar para a tempestade, para a dificuldade, eu não vou conseguir. Mas se eu olhar para a promessa aqui de Deus, que é maior para a nossa vida, a gente vai conseguir aqui, como Deus deixou para Moisés para Josué, para ele não olhar para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Para você ver como Deus é maravilhoso. Aonde ele andar, se ele for prudente, ouvir a voz do Senhor, o Senhor Deus estaria com ele e iria conseguir. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aquilo que Deus tem para a tua vida, igreja, não vai se frustrar. Porque até o pastor deixou aqui este versículo na mensagem, para você ver, não se frustrarão na sua vida os planos de Deus. Aquilo que Deus tem para a tua vida, pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade, a tribulação, mas os planos de Deus vai se cumprir, porque Ele é contigo. Amém? Feche os seus olhos, adora o Senhor. Faça desse momento agora o momento seu e Deus. Apresenta a Ele a tua vida, apresenta a Ele os planos. Diga, Senhor, eu quero ser forte e corajoso como o Senhor Deus foi com Josué, como Ele conduziu aquele povo. Eu quero ser forte e corajoso, meu Deus, porque eu tenho sido fraco, eu tenho sido covarde. Às vezes eu penso em parar, eu penso em desistir. Mas através dessa mensagem, olha diferente para o Senhor, igreja. Ele disse, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe somente para frente, pelo objetivo. Às vezes para você chegar no seu propósito, você vai passar pela dificuldade, pela luta, pela tribulação, mas somente olha para o Senhor, porque Ele é contigo, igreja. Vai adorando ao Senhor. Diga para o Senhor que você quer algo diferente dele nessa noite. Diga, Pai, Tu és fiel em minha vida, Deus. Tu és tudo o que eu preciso. Eu não posso viver, Pai, sem a Tua presença. Eu não posso viver, Deus, sem o Teu Espírito na minha vida. Faça desse louvor a tua oração, igreja. Bem sem Que tudo pode, diga para Ele que tudo pode. Deus sabe que tudo pode. Nenhum dos teus Não pode, não vai se frustrar, igreja. pode se frustrar. Pode o tempo passar, pode tudo, mas Deus estará contigo. A verdade é tua e a minha vida em Tuas mãos está. Aleluia, Deus. E nenhum dos teus planos Podem se frustrar. pode se frustrar. Pode o vento soprar. E nenhum dos teus planos pode se frustrar.
não se frustrarão. Diga pra ele: não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo pode, aleluia, e Deus. nenhum dos teus planos pode se frustrar. Aleluia. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, Aleluia, Deus. ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, Deus tem um plano contigo, igreja. ninguém impedirá. Impedirá aquilo que Deus tem para a tua vida. Ninguém impedirá a promessa do Senhor. Vai se cumprir, igreja. Pode enviar a tempestade, o Senhor Deus disse que estaria contigo quando passares sobre as águas. Quando estiver no fogo, o Senhor Deus estará também contigo. Em meio à dificuldade, em meio à luta, o Senhor Deus tem te sustentado. O Senhor Deus, igreja, Ele tem olhado para ti. Ele é um Deus fiel. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus a qual podemos contar em todos os momentos da nossa vida. Às vezes, se você for contar com um amigo, às vezes ele vai rejeitar, não vai poder naquele momento. Mas o Senhor Deus não, quando você precisar dele, é só chamar pelo nome, ele vai te ouvir. Ele vai estar a qualquer momento para te atender. O que você estiver vivendo, o que estiver passando, você não pode, igreja, olhar para a direita nem para a esquerda. Olhe só para Deus. Nós vivemos em um mundo que a palavra diz que já se encontra no maligno, em um mundo que já está no caminho da perdição. E se eu não olhar para Deus, com certeza eu vou me corromper, eu vou estar mais do lado do mundo. Mas se eu olhar para o Senhor, mesmo em meio a dificuldades que tem de aumentar para o povo de Deus, mas eu vou ser vencedor. As promessas de Deus vai se cumprir em meio às batalhas. Mesmo que muitos olhem e já não acreditam mais em você, mas o próprio Deus, Ele acredita, Ele confia. Porque Deus ali, quando Ele deu a missão para Josué, porque Ele confiava.
Ele conhecia o coração de Josué, porque Moisés não era qualquer um homem. Moisés era um homem forte, um homem corajoso que Deus confiava. Às vezes só precisamos mostrar para o Senhor que Ele pode confiar em nós, reconhecendo, claro, que somos falhos, pecadores, errantes, que somos limitados, mas nós confiamos no Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. E aquilo que Ele prometeu, igreja, Ele é fiel para cumprir, e vai cumprir na sua vida. Em nome de Jesus, quando você chegar do outro lado, você vai ver, a vitória vai ser grande. Vai valer a pena aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus diz. Vai se cumprir, igreja, porque Deus, Ele é fiel. Abençoa os teus filhos, Pai. Honra os planos, os projetos da tua igreja. Guarda eles, proteja, Pai. Pois é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abre os teus olhos e glorifica a Deus bem forte, igreja. Glória a Deus, amém? Vamos para casa, igreja. Vou deixar aqui bem breve alguns recadinhos. Dia 29, igreja, no culto da família, na quinta-feira, vai ser o último dia da nossa campanha, amém? Lembrando que nessa quinta agora é o penúltimo, a campanha da família. Vem, convida a sua casa, a sua família e vem estar conosco. Vai estar aqui no último dia da campanha a pastora Irani e o Alisson, que é um cantor, e a sua banda. E no sábado agora também tem culto de jovens. Esteja conosco neste culto de jovens, amém? Para adorar, glorificar o nome do Senhor às 19 horas, igreja. Amém? Feche os seus olhos, vamos para casa em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por este culto, pela presença dEle, pela graça. Eu vou orar pela tua vida financeira, pelo teu dízimo, a tua oferta. Você que trouxe nessa noite, você que não trouxe, nós vamos abençoar a tua vida da mesma forma, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Nós te agradecemos mais uma vez por este culto. Agradecemos o Senhor pela oportunidade que o Senhor Deus tem nos dado, que o Senhor Deus tem nos sustentado. Em o nome de Jesus, meu Deus, abençoe a vida dos teus filhos. Abençoe, Pai, agora a vida desse dizimista, desse ofertante, desse que não tem para dizimar, para ofertar no dia de hoje. Abençoe eles, Pai, faça eles crescer, prosperar a cada dia, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, leve eles para casa em paz, em segurança. Guarda a vida deles, que o Senhor Deus venha dar um resto de semana abençoado, Pai, em tua presença. Guarda, proteja, pois é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Antes de você ir para casa, nós temos ali dois irmãos, um creio que é visitante, né? O outro já foi da casa, amém? O que nós dizemos para eles, igreja? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, irmão, as portas estão abertas, amém? Vamos para casa em nome de Jesus. Vai em paz, vai com Deus. Deus abençoe a tua vida, igreja. Tu és a minha luz, a minha salvação.